Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vou compartilhar aqui minha tela. Rapidamente me apresentando aqui, sou fundador da RunETC, aceleradora de negócios, empresário como cada um de vocês. Não sou palestrante de palco, a gente vai falar aqui do que a gente vive na realidade. Não é nada inventado, não é nada de teoria. O que dá certo, o que não dá certo. Eu vou trazer para vocês o que realmente eu uso no dia a dia, em termos de inteligência artificial, para que vocês vejam em que momento isso vai se conectar à empresa de vocês, né? Obviamente não dá para a gente se aprofundar, entrar muito na parte técnica, então eu vou trazer uma visão geral, mas para vocês entenderem como que isso pode fazer diferença e como que isso pode ser útil no dia a dia e uma noção de como aplicar e por que aplicar IA no negócio de vocês, beleza? Bom, antes da gente começar rapidamente, nos próximos 24 meses, muitas empresas vão perder mercado, só que isso vai ser uma oportunidade para alguns e para outros um transtorno. Por quê? Empresas que agem rápido, que se adaptam rápido, que conseguem buscar inovação e isso em prática, vão ter uma vantagem competitiva gigantesca, porque as coisas estão mudando a cada dia. Com a inteligência artificial, a gente vai ter empresas menores com muito menos recursos, fazendo coisas muito grandiosas e chegando muito perto ou passando grandes empresas que já estão no mercado consolidado. Então, essa é a vantagem competitiva que a gente precisa trazer para as nossas empresas. A gente que é pequeno e médio empresário precisa aproveitar esse momento da inteligência artificial, que está tudo em movimento, está tudo bagunçado e as coisas estão se organizando, e nos próximos 24 meses vai ter uma grande mudança, e quem ficar para trás disso vai sofrer bastante. Então, a gente precisa trabalhar com inteligência, porque trabalhar com esforço não é resultado. Então, eu sempre gosto de usar essa metáfora, né? Muita gente está se esforçando muito, mas está tendo resultado? Então, é sobre isso que a gente vai falar também. Bom, aqui eu já vou trazer uma provocação. A IA vai resolver todos os problemas da empresa? Será? Então, muito empresário, eu falo por experiência própria, que a gente lida com um volume de leads muito grande procurando IA, e muitos empresários chegam para a gente totalmente desavisados, querendo que a IA resolva todos os problemas da empresa. Resolva problemas de processo, as pessoas não têm nem processo na empresa e quer colocar IA. Problema de contratação, problema de pessoa, eu quero substituir meu time comercial. É possível? Cara, eu falei pro Igor, eu vou frustrar muita gente aqui, mas a IA não vai resolver todos os problemas que o empresário precisa resolver. Então a gente precisa ter muita clareza que a IA é um meio, ela não é o fim. Então, ela é o meio para a gente alcançar o resultado. Então, assim, como que eu faço para a IA trabalhar para mim? Essa é a pergunta errada. Então, como que a gente muda esse jogo? A gente tem que se perguntar, o que está me impedindo hoje de chegar no resultado que eu preciso? Qual que é o meu gargalo? E aí, eu tenho certeza que vocês, todos que entraram aqui buscando esse tema, não estão aqui para buscar informação sobre IA. Eu sei que a IA vai ajudar de alguma forma, mas no final das contas, a gente está aqui para aprender como que a gente pode gerar mais resultado para o nosso negócio. Aumentando a performance do time, automatizando o processo, aumentando venda e gerando resultado. Porque o que importa para a gente, como empresário, é quanto mais dinheiro no bolso a gente coloca, quanto mais a gente faz as pessoas prosperarem, que estão à nossa volta, os nossos clientes, colaboradores, enfim, todo o ecossistema que a gente move. Então, a gente está buscando um resultado. Então, tudo que for para gerar resultado faz sentido. Tudo que não for para gerar resultado é só bullshit, como diz muita gente. Então, para a gente pensar em IA, a gente precisa, primeiro, tem muita gente que eu vejo que não tem clareza de onde quer chegar com a empresa. Então, a gente precisa primeiro definir o que é sucesso para você. O que você está buscando hoje na empresa que você não consegue fazer, que você está querendo colocar IA. Então, o que é sucesso? É aumentar faturamento? É ter mais liberdade? É ter uma operação mais autônoma, que não dependa tanto de você? Então, esse questionamento é importante a gente fazer, porque senão a gente vai olhar só para IA como um fim, não como meio. Então, no livro do Stephen Covey, um dos hábitos, ele fala que comece com o objetivo em mente. Então, se a gente tem um objetivo em mente de qual que é o nosso objetivo, já começa certo. Então, esse é o primeiro ponto. Estou trazendo alguns conceitos aqui que a gente depois vai conectar os pontos, tá? Só para vocês entenderem que é a dinâmica. E aí, primeiro ponto, deixa eu definir o objetivo. Segundo,
O que está me impedindo hoje de chegar nesse objetivo? Qual que é o meu gargalo? Quais são os gargalos que você enfrenta? O que você está tentando fazer que não está conseguindo, que não está conseguindo da melhor forma possível para facilitar chegar no seu resultado? Seja de aumentar faturamento, seja de vender mais, enfim, seja ele qual for. O nosso mentor, ele trouxe para a gente numa das mentorias a seguinte metáfora. Deu um problema numa ducha da casa dele, e aí ele chamou o rapaz, falou que estava lá com um problema na ducha, que não estava aquecendo, não estava acionando o aquecedor. E aí o especialista chegou lá, olhou, desmontou a ducha e falou assim, olha, fulano, é esse aqui, tinha esse redutor de pressão na ducha. Isso estava impedindo de alimentar o sistema de aquecimento, que precisa de mais pressão para poder ser acionado, e aí com isso ele estava sendo acionado e não estava esquentando a água, e estava demorando muito tempo para esquentar. Retirei, agora a água está esquentando normalmente. Então, a pergunta que eu faço para vocês, qual que é o redutor de pressão hoje que tem, primeiro, em você, empresário, que está te impedindo de chegar no seu objetivo? Quais são as crenças limitantes que você tem? Quais são os medos, os medos de não conseguir, não dar conta, não conseguir bater o faturamento que você planejou? Quais são as crenças? Será que eu estou centralizando demais porque eu quero ser aplaudido? Será que eu não estou delegando porque eu não confio no time? Então, quais são os meus gargalos como empresário? E aí, depois, quais os gargalos da empresa? Então, será que é processo? Será que é venda? Será que é gestão? Será que são pessoas? Então, eu preciso ter clareza de qual que é o meu gargalo que eu preciso resolver, antes de sair contratando qualquer solução. E aí, a gente entra no outro ponto, que empresa sem método vira caos e não cresce. Então, é o lance de você pensar em IA sem processo. Então, isso não vai se conectar e vai potencializar o caos. Então, o que eu vejo acontecer isso, já vi acontecer com alguns clientes que contrataram a gente, que a gente foi ver depois não tinha o processo definido, então a IA só vai escalar o caos. Aí depois você tem que voltar, dar um passo atrás para poder construir o processo e depois chegar no objetivo com a IA de automatizar tudo. Então, empresa sem método é isso, dono sobrecarregado, operações lentas que não escalam e falta de previsibilidade de vendas. E hoje, quais são as suas preocupações? É fluxo de caixa, é organização, é cultura, é inovação? Qual é a principal preocupação da sua empresa hoje? Já é conhecido que a gente tem um método que é o Check a Diz, não sei se vocês conhecem, que ele fala do ciclo de vida das empresas. Todas as empresas já têm os problemas conhecidos. Então, isso passa pelo método. Então, eu trouxe aqui para vocês, para trazer essa clareza das fases do ciclo de vida. Então, a gente tem a fase da infância, assim como o ser humano, toda empresa passa pela infância. E aí, qual que é o gargalo conhecido na infância? A principal dor da infância, que é de 0 até os 3 anos ali de empresa, é a geração de caixa. É um momento que a empresa foi construída e está em momento de ascensão, então ela precisa de caixa, precisa vender. Então, a solução, normalmente, o gargalo principal dessas empresas que estão na infância, é venda. Depois a empresa começa a vender, começa a tracionar, o problema muda, ele passa a ser processo, vira bagunça, vira o caos, e é hora de organizar. Então, essa fase chama toca-toca. Depois a empresa se organiza, continua vendendo, e aí ela cresce. Só que ela cresce de forma desestruturada, ela precisa formar liderança, precisa ter cultura. Então já vira um outro problema que é característico da fase da adolescência. E aí depois ela resolve esses problemas, só que ela vai para outro, que é a parte de burocracia, aristocracia, risco de acomodação. A empresa começa a ter declínio, então ela precisa de inovação, criar outros produtos, estruturar modelos de negócios, e aí ela volta de novo nas fases anteriores para esse ciclo de vida continuar eternamente. Só que 90% das empresas hoje, as pequenas e médias, estão na fase da infância. Então, qual que é o gargalo principal hoje dessas empresas? É venda. Então, eu trouxe aqui para vocês os 3 pilares principais que a gente tem para trabalhar dentro de vendas. Então, a gente tem atração, conversão, retenção e expansão. Então, são os 3 pilares: retrazer o cliente certo, da forma consistente e previsível,
transformar esse interesse em receita real e manter esse cliente, vender mais e pedir indicações. Então, isso são os 3 pilares que a gente trabalha aqui no método. E aí, a gente entrando um pouquinho já em ferramentas. Então, acho que a gente vai dar uma pausa aqui nesse slide para a gente falar um pouquinho de ferramentas. Então, eu separei aqui nessa geração de demanda, conversão, retenção, expansão. Então, aqui a gente tem para impulsionar geração de demanda. Então, o que eu uso aqui de IA no meu negócio? Então, hoje, por exemplo, para a gente começar a ir para o digital, a gente precisa, primeiro, definir ICP, público-alvo, quem que é o meu nicho, o que eu vendo, qual é o meu modelo de negócio. Então, tudo isso, o que eu faço? Dentro do Cloud, o Cloud, não sei se vocês conhecem, não sei se todo mundo tá por dentro, mas ele basicamente na minha opinião, é o substituto do GPT. Porque o GPT hoje, ele está ficando para trás, o Cloud está com muita mais inteligência, especialmente na parte de criação, de negócios. Então, o Cloud, eu utilizo há um bom tempo já, parei com o GPT, não parei 100%, depois a gente vai entrar aqui o que o GPT é bom, o que o Cloud é bom, mas essa parte de criação, de visão de negócios, o Cloud, na minha visão, é a ferramenta ideal para vocês utilizarem. Então, aqui dentro do Cloud, a gente pode fazer toda essa definição de nicho, de cliente, de produto, modelo de negócio, colocar tudo isso dentro de um projeto. Dentro do Cloud, a gente tem projeto. Então, é muito simples. Depois vocês vão lá no Cloud, lá vocês vão ter uma abinha que chama projeto. Você criou o projeto, tudo que você salvar dentro desse projeto, ele vai entender que faz parte daquele contexto. E aí, por exemplo, você pode colocar materiais da sua empresa, o site da empresa, todos os materiais de processos que você tem, você coloca tudo lá sobre a empresa. Produto, tudo que você tiver. Porque aí ele vai fazer tudo que você tem, e aí tudo que você pedir a partir daí, ele vai ser muito mais assertivo para trazer com sua visão de negócio. Então ele vai ser você pensando no seu negócio. Então isso potencializa muito. E aí o que acontece? Hoje na parte de geração de conteúdo, no marketing especialmente, eu uso o Cloud para montar essa estratégia montada, aí o que você faz? Você pode gerar conteúdos usando o Cloud. Que tipo de conteúdo? No Cloud, você pode criar, por exemplo, um carrossel. Quem não gera conteúdo ainda no Instagram, pode gerar com um prompt, gerar vários slides de carrossel. O próprio Cloud, se você falar, olha, gera um carrossel para mim, topo de funil, que vai falar sobre o produto tal. Simples assim, ele vai te gerar vários slides, e aí você pode falar assim, já gera com legenda. Beleza, você tem os slides, para montar o carrossel, você tem a legenda pronto. Você vai lá no Instagram, faz o post, pronto, já tem um post. Eu quero gravar um vídeo, mas, por exemplo, eu não sei muito de edição, não tenho muita habilidade para gravar. Tá, você pode usar o Cloud, pedir para o Cloud escrever um roteiro para você do vídeo, e aí você pode usar o Heijin, que é uma ferramenta que você cria um avatar seu. E aí, nesse avatar, é muito simples, galera. Vocês vão lá depois, procura o Heijin, vocês podem fazer um teste grátis lá, se cadastra. E aí, você se cadastrou, você vai gravar um vídeo de 5 minutos, você falando para a câmera. Olha, meu nome é fulano, tal, um monte de balela. Você vai fazer gesticulando, e aí vai gravando, olhando para a câmera. Você pegou aquele vídeo, aí que você pegou o roteiro que você gerou no Cloud, cola lá no avatar que você gerou, de uma forma mágica, vai sair o seu vídeo pronto, com o script prontinho que você fez. E aí, você tem um vídeo, um criativo seu, falando exatamente como se fosse você. Então, depois, se vocês entrarem no meu Instagram lá, williamoliveira.ia, tem alguns vídeos meus que são IA. Então, se eu não falar para ninguém, passa batido. Então, habilidade, assim, eu quero começar no digital, mas, tem vergonha, não tem tempo. Usa o Heijin para começar. É uma puta da ferramenta, na minha visão, uma das melhores que tem hoje para gravar avatar com a sua persona real ali, e que faz muito sentido.
Só que aí, beleza, você gravou o vídeo. Pô, mas eu não tenho marketing para fazer edição. Eu queria colocar uns efeitos, queria editar ali. Pô, tem um Descript. O Descript, você salva, você vai baixar o arquivo bruto lá que o Jardim gerou. Você sobe esse arquivo no Descript e aparece todo o texto que você falou lá. E aí, por exemplo, você gravou um vídeo, você cometeu algum erro, ou falou palavra que você não achou legal, você vai lá, você deleta o texto, por exemplo, vai aparecer todo o texto que você falou. Você deleta o texto, ele pega e já apaga do vídeo. Ele edita o vídeo para você automaticamente. Então, assim, é uma ferramenta absurda, você ganha uma produtividade gigante, não depende de time de marketing para poder fazer essas pequenas edições e fica um negócio totalmente profissional. Então, vocês vão vendo que as ferramentas vão se combinando. Não tem uma ferramenta mágica que eu resolvo tudo. Então, eu trouxe vários exemplos para vocês pensarem em que momento vocês podem usar cada uma delas. ChatGPT, hoje eu uso muito para imagem. Então, gerar imagens mais elaboradas, profissionais. Então, eu tenho usado bastante o GPT para poder gerar essas imagens. Nada muito além disso, né? Então, o GPT, ele tá, na minha visão, ele está ficando para trás já na corrida com o cloud. Ainda falando de marketing, né? De geração de demanda. Nas redes sociais, você foi lá, começou a produzir vídeos, começou a colocar carrossel, você precisa automatizar as interações. Então, por exemplo, alguém foi lá e curtiu e comentou o seu post. Quando alguém comentar o seu post com a palavra-chave ou com determinado post que você queira que tenha uma automação, você pode, lá no ManyChat, conectar o ManyChat no seu Instagram e o ManyChat vai responder e vai interagir com todo o seu público. Então, você não precisa ficar respondendo mensagem no Instagram, não precisa ficar olhando as mensagens lá, que o ManyChat, você pode criar uma automação. Quando alguém, por exemplo, comentar o seu post, ele gera uma automação que pergunta, por exemplo, o nome da pessoa, o e-mail, o telefone e coleta esses dados. E aí eu já entro para uma outra ferramenta, que é o Hunt Pilot, que é a nossa plataforma também, que ele também conecta com tudo isso. Então, você pega os dados que veio do cliente do lead no ManyChat, joga para dentro do Hunt Pilot, e aí eu tenho um agente SDR que vai abordar esse lead proativamente. Então, ele vai pegar esses dados, nome e telefone, vai chamar no WhatsApp, e vai falar assim: olha, fulano, tudo bem? Vi que você se interessou pelo nosso conteúdo aqui, sou fulano aqui da Hunt Sales, queria entender um pouquinho o que você está buscando, conta para mim quais são os seus desafios. E aí, a pessoa vai responder, e aí essa IA vai interagir, e ela é treinada com base em um prompt que você pode colocar técnica de vendas. Então, não sei se vocês conhecem, Spin Selling, por exemplo, é uma técnica de perguntas que o agente ele pode fazer toda essa tratativa, né? E aí, a partir disso, o próprio agente cadastra esse cara no CRM, ele cadastra o nome, telefone, e-mail, empresa, o interesse dele, tudo isso automaticamente, ele já cadastra no CRM e já transfere para o time de vendas o lead pronto, qualificado e para ele ser abordado pelo time só para fazer uma apresentação ou tirar uma dúvida, né? Então, assim, nessa ponta de geração de demanda, a gente tem essas ferramentas que atendem muito bem nesse pilar. Aí a gente vai para a parte de conversão, por exemplo, conversão de vendas. Então, a maioria das empresas tem problema. Às vezes não tem nem o funil de vendas estruturado, funil visível. Follow-up fica tudo dependente do vendedor, e empresas que não fazem pelo menos de 8 a 12 follow-ups não vendem. Então, para uma venda acontecer, tem que ter muita interação, muito touch point. E aí, se você deixa esse processo na mão do vendedor, às vezes acaba esquecendo, não dá conta de fazer em alto volume. Proposta enviada, o lead some, então você não fala mais com esse cara. Lead frio misturado com lead quente, então o vendedor fica perdendo tempo, tirando dúvidas de leads que não vai comprar, que não tem perfil de compra. Então tudo isso a gente pode automatizar sem falar de time comercial. Então isso ainda antes do time comercial entrar na jogada. Então você pode ter essa possibilidade de fazer todo esse processo automatizado para tirar realmente quem é perfil de cliente ideal de quem não é. Porque o seu time comercial ele vende, só que até ele vender, ele está trabalhando de graça.
Então, a gente precisa ter essa visão que o time comercial ele tem que trabalhar e ser mais assertivo possível. Então, essa primeira ponta, a gente entende que a IA faz muito bem. Então, antigamente, a gente tinha 4 pré-vendedores. Hoje a gente não tem nenhum. Isso tudo, hoje a IA faz toda essa triagem. Então, a gente tem todas as métricas, tem as conversões, tudo isso foi medido. Uma coisa também que eu sempre falo, a gente tem que medir, porque não adianta nada a gente fazer, mas não deu certo. Tá, o que não deu certo? O que funcionou, o que não funcionou? A gente tem que medir antes e medir depois. Qual foi o resultado? E aí, você vai implementando passo a passo, porque as coisas elas vão se conectando. Então, outro insight aqui, não queira fazer tudo. Pega o principal gargalo, onde dói mais hoje, onde se perde mais tempo, onde se perde mais dinheiro, está mais caro. Isso aqui é possível automatizar e fazer mais barato com automação, com IA? Pô, vamos testar, vamos fazer um teste AB. Deixa uma ponta fazendo no humano e traz outra ponta para IA. Testa os dois, mede o resultado dos dois, prós, contras. Pô, faz sentido. Pô, IA tem performa muito melhor. Então, eu vou botar IA. E aí, aos poucos, eu vou tirando o humano, porque também não adianta nada você colocar IA, não monitorar e deixar e não corrigir rota, porque a IA, assim como funcionário novo, o Igor traz ali para a empresa de vocês, processo de onboarding. A IA tem processo de onboarding. Você colocar um SDR lá, achando que ele vai resolver 100% de uma semana para outra, não vai. Então, ele tem que ser treinado. Aí você vai ver, pô, agora a IA tá falando isso. Pô, vou lá, não fala isso não, fala assim. E aí você vai com esse processo de treinamento, a vantagem é que a IA você fala uma vez só. Aí o ser humano, você às vezes tem que estar sempre treinando, sempre falando a mesma coisa. Então a IA aprende e você não volta naquele ponto mais. Então isso é um ponto bem positivo. Então aqui, tratando da ponta de vendas, de conversão, a gente tem algumas ferramentas também. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Hunt Pilot, que ele faz também essa parte de venda. Por exemplo, atendimento 24/7. Quem aqui tem atendimento 24/7 consegue atender o cliente todo dia, 24 horas por dia? Dá um joinha aí, só para ver quem que faz isso. Domingo você está na praia, curtindo lá com a família, e o cliente manda mensagem, querendo comprar. Quem que vende domingão, 6 horas da tarde? Então, assim, a gente precisa pensar na nossa empresa como um modelo 24/7. Porque hoje, a velocidade que a galera pensa, todo mundo aqui, pô, você quer um negócio aqui na hora. Às vezes passa 2 horas, você já foi para outro, já pesquisou, foi atendido lá, você esqueceu quem se pesquisou lá atrás. Porque você vai dar atenção para quem responde na hora. Então, assim, ter um atendimento hoje 24/7, automatizado, com IA, que está ali disponível para vender, ou se você tem um produto mais complexo, no mínimo agendar uma reunião para o dia seguinte com o seu time de vendas, isso deixou de ser luxo, é obrigatório, porque nesse conceito que a gente falou lá dos próximos 24 meses, quem não se enquadrar, tá fora. E isso, essa questão de você ter um atendimento pronto, rápido, direto, objetivo, e sem também enrolação, sabe, que aquele atendimento infinito que você fica falando ali eternamente também não resolve. Então tem que ser alguma coisa que atenda na hora, seja prático, direto, objetivo e resolva. Então, sempre se atentar para isso também, para não virar aquele negócio infinito e chato, porque eu já deixei de comprar de várias empresas também, porque tem uma IA mal configurada. Então, isso também é importante. Por isso que a gente tem que fazer e medir e acompanhar, que aí a gente vai vendo a performance, pô, ajustou, tá legal, tá tendo uma conversão bacana, então vamos dar atenção para outra coisa. Então, assim, o Hunt Pilot, ele faz essa questão de atendimento 24/7, faz follow-ups automático. Normalmente, às vezes, o lead, você paga caro no tráfego pago, o lead chama, você responde pro lead e ele some. Só que a maioria das empresas deixa esse cara embora. Só que você pode falar com esse cara depois de 3, 4 vezes, depois de meia hora, depois de 1 hora, depois de 3 horas, depois de 5 horas, depois de 1 dia, depois de 10 dias, depois de 30 dias. Até esse cara, ou ele te bloqueia, ou ele compra. Por quê? Ele gastou seu dinheiro. Ele gastou seu dinheiro,
Às vezes não é perfil, beleza, você descarta, tira ele da jogada e vai pro próximo. Mas às vezes é perfil, o cara te chamou, foi fazer outra coisa e você desistiu dele. Então, ou seja, seu CAC aumenta muito porque você não entra em contato com o lead que está ali na base. Não sei se vocês conhecem aqui, tô falando de CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Às vezes alguém fala alguma coisa aqui meio no automático. Então, assim, atendimento pronto, objetivo e prático, 24/7. Aí a gente entra um pouquinho na parte de conversão de vendas, porque às vezes o lead chega, ele é qualificado, a gente entrega para o time de vendas, só que aí o time, às vezes, ou não tem treinamento, abordagem ruim, não sabe contornar uma objeção. Então, tudo isso, a IA também ajuda o time de vendas. Então, por exemplo, dentro do nosso Hunt Pilot aí, a gente tem um agente que a gente já disponibiliza com ferramenta. É um agente chamado agente de contorno de objeções. Por exemplo, o vendedor está conversando com o lead ali. Aí o lead fala assim, nossa, mas a solução de vocês está muito caro. Aí o vendedor ele vai clicar no agentezinho de objeção durante a conversa do WhatsApp. Ele clica lá, solicitar ajuda para o agente. O agente abre, ele lê toda a conversa, do começo ao fim, que foi conversado até aquele momento, e fala para o vendedor, olha, fala isso aqui que isso aqui vai contornar essa objeção dele. Ou faz essa pergunta aqui. Então, assim, isso ajuda muito na hora do vendedor contornar a objeção. Então, esses são pequenos detalhes que, se você somar, no final das contas, vai servindo de ferramenta para o vendedor não ter um treinamento tão profundo e realmente se preocupar com o que faz sentido, que é fazer a venda ali. Então, ele apoia muito o time de vendas. E aí, por exemplo, um outro ponto, time de vendas não está treinado, mas não está treinado em quê? Você tem clareza hoje do que o time precisa ser treinado? Onde ele está errando? Se é na abordagem, se é na reunião de apresentação, se é na hora de contornar a objeção. Onde que o vendedor está errando? Está apresentando solução antes de fazer um diagnóstico, antes de saber a dor do cliente. Então aqui a gente usa, por exemplo, a Meetrox, que é uma solução, que é um agente que entra em todas as reuniões e a gente consegue também ouvir todas as ligações ligações de prospecção. Então, a gente consegue ver se o processo está sendo seguido, se o vendedor está fazendo as abordagens e trazer, e a própria solução traz para a gente, olha, essas reuniões de apresentação aqui, o vendedor de 0 a 10, ele foi nota 4. E ele errou. Ou ele não está seguindo o processo, ou ele está seguindo o processo, mas ele está tendo um gargalo aqui, tem uma oportunidade de melhoria aqui no processo, nessa etapa. Se você melhorar aqui, vai aumentar a conversão. Então, o próprio agente já aponta para a gente onde estão os gargalos, isso em tempo real. Então, antigamente, você tinha que ter um gestor ouvindo as ligações, assistindo as reuniões, perdendo 1 hora ali para assistir uma reunião, para poder tirar o insight, anotar e dar o feedback. Hoje não, hoje a IA está fazendo isso em tempo real. Então, ela entra na reunião, o agente já escuta, já transcreve, já manda para o agente, já traz a visão do processo e já dá devolutivo do feedback para o vendedor assim que ele termina a reunião. Então, isso já acontece aqui na nossa operação. Ele dá toda a descrição, dá a nota e vai para o gestor e vai para o vendedor. Então, isso ajuda muito a aumentar também a conversão de vendas. A ponta da MeTime. A gente precisa abordar vários canais de vendas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um inbound, que é o tráfego pago, Google, Meta, enfim. Só que a gente precisa também prospectar a base que a gente tem ativa. Fazer a ligação, ir atrás, network, contatos. A gente tem uma base de contatos gigante, né? Hoje em dia, toda empresa tem. Então, a gente precisa também fazer a ligação fria, que a gente fala, o contato outbound. E como que a gente metrifica a venda? Muito empresário chega no final do mês e fala assim, mas não bateu a meta. Mas como que... Você sabe, na terceira semana, na segunda semana, se vai bater a meta ou não? Como que a gente sabe disso? Olhando para as métricas. Quantas ligações o time fez, quantos e-mails foram enviados, como que está a taxa de conversão do marketing para o time de vendas, da apresentação para proposta, de proposta para reunião, de reunião para fechamento. Se eu tenho todas essas métricas, eu sei exatamente se entraram 200 leads no começo do mês aqui, tem 200 leads no meu funil, se a taxa de conversão final é 10%, eu vou ter 20 negócios fechados no final do mês. Se meu ticket médio é R$2.000, eu tenho 20 vezes R$2.000. Então eu tenho ticket médio, eu tenho fechamento. Então, ou seja, eu não preciso esperar o mês fechar
meu time não bateu a meta. Eu consigo ver isso antes. E aí, isso que eu vejo uma grande armadilha dos empresários. Não querer investir em ferramenta. Só que você não investir em ferramenta, às vezes é muito mais caro. Porque às vezes tem 4, 5 pessoas ali, 2 estão performando, estão entregando, estão carregando os 3 postos. E aí você está pagando 3 pessoas para poder não gerar resultado que aquelas 2 estão gerando. E aí você, com métricas, você consegue ser mais assertivo e até mesmo reduzir custo de operação. Porque você vai ver quem realmente entrega e quem não entrega. Então, assim, eu invisto muito em ferramenta, em métricas, em dados, para ter uma visão 100% raio-x da operação. Eu botei R$1 no tráfego, eu quero saber se esse R$1 voltou, quando ele voltou, onde ele voltou e por que ele não está voltando. E aí a gente consegue traquear desde o tráfego até a ponta de venda. Então, essas ferramentas são essenciais hoje na nossa operação. O Gama eu uso muito na operação, na parte de geração de proposta comercial. Então, para a gente montar os modelos de proposta, apresentações. Então, dá para a gente criar apresentações bem visuais, impactantes, de uma forma simples, objetiva, direta, porque o visual conta muito na conversão de vendas. Querendo ou não, se eu tenho uma apresentação bonita, bem detalhada, profissional, faz muita diferença, você é enxergado de forma diferente pelo cliente. Então a gente usa o Gama para fazer essas apresentações, e essa apresentação, por exemplo, que eu fiz para vocês, eu fiz ela em 15 minutos, para vocês terem uma ideia. Então eu peguei um script, joguei no Cloud, que eu queria falar, do Cloud eu joguei aqui no Gama, falei assim, cria uma apresentação para mim desse jeito. Ele já gerou assim, para mim todo o slide. Então assim, organiza tudo muito prático, rápido e objetivo. Então funciona muito bem essas ferramentas. Beleza? Aí tem o Clay também. O Clay, ele é basicamente para enriquecer dados. Então você, por exemplo, quer prospectar indústrias do segmento tal, mas você não tem quem que é o decisor, não sabe qual que é o telefone do cara. Você pode pegar os nomes das empresas que você quer prospectar, jogar, por exemplo, no Clay, e ele vai buscar os dados e vai enriquecer essas informações, vai trazer e-mail do decisor, nomes dos decisores, telefone do decisor, se ele encontrar, todas as informações que ele encontrar, ele vai trazer. E aí, com base nisso, a gente joga no MeTime, que é uma ferramenta de prospecção, e aí o vendedor vai fazer as ligações, tudo por dentro da MeTime, para você conseguir metrificar quantos ele fez, quantos teve sucesso, quantos não teve sucesso, quantos contatos de abordagem foram feitos, por quais canais, e-mail, telefone, WhatsApp, enfim. Então, toda essa máquina de vendas com foco em fechamento, essas são ferramentas que eu uso aqui na minha operação. Beleza? E aí a gente vai olhar para a parte de retenção e expansão. Então a gente tem aqui o CS Cunhar. O que o CS Cunhar faz? Depois que você vendeu para um cliente, muitas empresas abandonam aquele cliente. Não tem um pós-venda, não tem um contato posterior. Às vezes nem sabe se aquele cliente está satisfeito ou não. Então, assim, a gente usa aqui um agente de IA. Assim que a gente termina, entrega o processo de onboarding, a gente moveu o card para uma determinada etapa, esse agente é acionado automaticamente, ele chama o nosso cliente, manda o NPS, e aí pergunta de 0 a 10 como ele está satisfeito com a nossa entrega. E aí, por exemplo, a gente, não sei se vocês todos conhecem, mas o NPS ele mede se o cara é promotor, detrator ou neutro. E aí, por exemplo, se o cara é promotor, o nosso agente já fala assim, cara, que bacana que você está feliz com a gente. Você conhece algum empresário que você acredita que possa ser útil a nossa solução, assim como foi para você, para indicar para a gente? E aí ele pede indicação. Então, assim, coisas que às vezes o ser humano fica com medo, será que vai se incomodar e tal? Aí, vai pedir. Se o cara respondeu 8, 9, 10, ela vai pedir indicação. Se ele respondeu 5, 6 e 7, ele vai ficar o neutro. Ele vai reportar o nosso CS, olha, tem um cara aqui que tá neutro, não tá nem satisfeito, mas não é detrator, mas tá em atenção. Porque o que importa pra gente é quem é o promotor. E aí a gente tem os detratores. Se é o detrator, automaticamente a IA já aciona o CS
ponto crítico, sala de guerra, o que aconteceu com esse cara? A gente consegue ter ação imediata. Então, assim, as coisas vão se conectando. A gente precisa ter um ecossistema de ferramentas que se conversam, talvez não diretamente, mas com integrações. Então, hoje a gente tem uma facilidade enorme de integrar ferramentas via API. O Igor, falei muito com ele do Lovable, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas o Lovable é uma ferramenta incrível e qualquer pessoa que consegue criar um aplicativo, consegue criar uma landing page em questão de minutos, sem saber programar. Então, assim, a ferramenta é fantástica. Quem ainda não conhece, dá uma pesquisada, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa, muito sistema que às vezes o sisteminha que você paga recorrente por mês ali, se for uma coisa mais simples, de repente dá para você desenvolver o próprio sistema com o Lovable. Então, assim, tá mudando totalmente a dinâmica de programação. O pessoal falou que daqui 1 ou 2 anos o programador ia perder emprego, né? Então, assim, já está acontecendo. Então, empresas que... Aqui, por exemplo, a gente já substituiu 5 sistemas que a gente tinha de terceiros, que a gente pagava mensalidade, a gente trouxe, desenvolveu o nosso e acabou, não tem mensalidade mais. A gente paga lá os créditos do Lovable, desenvolve internamente e não tem mensalidade mais. Tem a infraestrutura lá, que é pouquinha coisa, mas 1/10 do que a gente pagava antes. Então, assim, essas economias, além de ser economia, você ainda também consegue criar soluções personalizadas para sua empresa. Então, dei uma estudada no Lovable, que para mim é uma das melhores ferramentas que tem na atualidade, é o Lovable, e é uma coisa que dá para gerar resultado na veia. Então, assim, a facilidade que isso tem hoje, vocês precisam aprender. Talvez, lógico, cada um tem o seu core business ali, mas tem coisas que vale a pena você investir um tempo, porque vai gerar um resultado imediato na sua operação. Então, vale a pena ali pensar e estudar um pouquinho essas ferramentas. Bom, a gente caminhando um pouquinho para o final aqui, a gente tem aqui dentro do CS o Hunt Pilot, que também é a nossa ferramenta, né, que faz essa parte de NPS. O MailChimp a gente usa também como plataforma de engajamento, a gente mantém uma cadência de e-mails, para o que você pode programar ali, por exemplo, quando o lead entra, se ele parou de responder em tantos dias, ele vai para uma cadência de e-mail. Essa cadência de e-mail vai mandar um e-mail dia 1, dia 7, dia 10, dia 30, dia 60, dia 90, 120, e aí você esquece esse cara lá. Uma hora ele levanta a mão, que viu o e-mail lá e volta. Ah, mas e-mail não converte. É uma crença. Eu também, por um tempo, eu falei assim, não leio mais e-mail, ninguém lê. Não, tem muita gente que lê e-mail. Especialmente quem vende para grandes indústrias, para grandes empresas. O pessoal trabalha muito com e-mail corporativo ainda, e ainda funciona. Então você tem mas eu tenho uma taxa de resposta baixa. Tá, baixa quanto? 20%? Pô, 20% é diferente de zero. Se eu invisto, sei lá, 150 contos na ferramenta aqui e eu fecho um contrato de 20 pau, valeu a pena. Já se pagou por vários anos. Então, assim, a gente precisa explorar todos os canais de comunicação. Então, o WhatsApp funciona? Funciona. Mas só o WhatsApp? Talvez não é o caso. Pô, vou ligar também. O cara não respondeu o WhatsApp, pega o telefone e liga. Não atendeu, manda e-mail. Não respondeu e-mail, bota o WhatsApp, e-mail, LinkedIn. Então, assim, a gente não pode se limitar a um canal só, porque a gente tem que ter essas possibilidades, e isso tem que estar de forma sistematizada. Não pode falar, agora eu acho que eu vou mandar e-mail. Não, tem que ter uma cadência. Por isso que eu falo, o método evita perda de tempo, dinheiro e frustração. Se vocês têm um método, vocês vão deixar de perder tudo isso. Então, assim, organize os processos, passo a passo, o que o vendedor tem que fazer, dia 1, na cadência, o que cada cadência vai fazer. Às vezes você tem vários produtos, é uma cadência específica para outro produto, cadência específica para outro produto, ticket médio às vezes é diferente, o nicho às vezes é diferente. Então, assim, a gente precisa ter essa visão que não é uma coisa só. Então, tem que ser personalizado. Dá trabalho, mas é necessário. Então, assim, a ferramenta ajuda muito a gente a organizar tudo isso, porque você monta uma vez só na ferramenta e depois você tem um processo robusto rodando automático, sem ter que ficar se preocupando se está fazendo ou não. Você só vai lá e checa os indicadores. Então, essa é a sacada de você ter as ferramentas certas no lugar certo, tudo se conectando para você gerar um resultado
previsível e escalável, né? Então, por que a maioria implementa IA e conclui que não funciona? Compra ferramenta sem ter processo, quer implementar tudo de uma vez, não treina o time, isso aqui é um clássico, acontece muito isso, às vezes o cara contrata a ferramenta, ele entra, aprende, e aí o time não engaja. Por quê? Pô, o cara começou a tocar o processo sozinho. E aí, quando vai lá para o time, não, mas isso aqui não vai funcionar. Desse jeito não funciona. Por quê? Na cabeça dele, ele está sabendo qual é o resultado que ele quer, mas o time não está por dentro do que está rolando. Então, assim, sempre que a gente pega o dono agora, o focal point do projeto, a gente já envolve todo o time, fala a importância de trazer o time junto, porque tem que treinar o time, para o time estar junto com a gente. E não enxergar a IA como um inimigo, enxergar como aliado. Porque vai ajudar o vendedor a vender mais, vai ganhar mais comissão, vai ter mais clientes, porque os clientes vão ficar satisfeitos, vão comprar mais. Então, assim, é tudo a questão de vender a ideia para o time e trazer o time junto, né? Para não ficar alguma coisa nosso contra eles. Então, a IA é aliada. Nunca vai substituir o humano. Na minha visão, coisas que o ser humano vai fazer que não é repetitivo, que não é um processo constante. Então, assim, vai substituir as tarefas repetidas. E isso vai substituir. Mas o ser humano, lógico, daqui uns 5, 10 anos, não sei o que vai acontecer. Eu também acho que isso é uma incógnita que ninguém tem ao certo ainda como que vai ser, porque a velocidade que isso vem vindo, né, é muito absurdo. Então, assim, a gente não sabe até onde vai parar, mas hoje a IA tem que ser vista como um aliado do nosso time. E aí, em vez de você ter 30 pessoas, você tem 30 pessoas alocadas nas posições certas, porque você vai estar vendendo muito mais e vai ter demanda para essas 30 pessoas que talvez teria que ter 60, se você com o crescimento da empresa. Mas como você tem IA, você tem 30 que faz o serviço de 60. Então, esse é o conceito que eu vejo da IA. Então, pare de pensar IA como um projeto, começa a pensar como um problema, que a gente já falou aqui. Escolha um processo, mapeia como funciona, testa uma ferramenta e meça. Meça no começo e meça depois de implementada também, para não ter número distorcido. Então, essa ordem, eu acredito que sempre é importante vocês observarem. Primeiro, pessoas competentes, qualificadas, engajadas na cultura, processos organizados por essas pessoas que você contratou, e depois inteligência artificial para potencializar. Porque aí você não potencializa o caos, você potencializa o que já está organizado. Então, pessoas, processos, tecnologia. Não inverta essa ordem. Então, defina onde quer chegar, identifica o gargalo, escolha um processo para começar e meça. Meça, teve resultado, vai para o próximo, teve resultado, vai para o próximo, e assim por diante.